galera, aqui quem fala é o Will, e hoje nós vamos para mais uma aula de anatomia falando sobre o sistema nervoso central, então bora lá. Doc, dá uma pausada no vídeo, tenta resolver essa questão, que no final da aula a gente volta a comentar sobre ela. Vamos começar o estudo do sistema nervoso central falando do telencéfalo. O telencéfalo, ele é toda essa estrutura que é dividida em sulcos e giros. Os giros são essas regiões mais elevadas que formam uma espécie de labirinto, enquanto que os sulcos são essas depressões que delimitam os giros. Os giros eles vão ter funções específicas que a gente vai falar como áreas de Brodmann, mas a gente vai ver mais isso lá na neuroanatomia topográfica. Aqui na sistêmica a gente vai olhar mais para a morfologia geral do telencéfalo. O telencéfalo ele é dividido em diversas regiões que são chamadas de lobos, e esses lobos eles são correlacionáveis com os ossos do crânio. Então a gente tem um lobo frontal correlacionado com o osso frontal, lobo parietal correlacionado com o osso parietal, lobo temporal correlacionado com o osso temporal e lobo occipital correlacionado com o osso occipital. Mas como é que a gente sabe qual área é específica de cada lobo? Através de alguns marcos anatômicos que são os sulcos, os principais sulcos que vão delimitar cada lobo. Então vamos estudar os principais aqui. Aqui a gente tem um sulco principal chamado de sulco central, que vai delimitar o lobo frontal do lobo parietal. Então este daqui vai ser o lobo frontal. Este daqui vai ser o lobo parietal, que são separados pelo sulco central. Aqui nós temos outro sulco chamado de sulco lateral. Então, este daqui é o sulco lateral, que vai separar o lobo frontal, o lobo parietal, do lobo temporal. Então, separa o frontal, o parietal, do temporal. Por fim, aqui na região posterior, a gente tem duas delimitações, dois marcos que vão separar o lobo occipital. Isso daqui e isso daqui. Nessa região aqui, a gente vai ter um sulco chamado de sulco parieto occipital. Adivinha quem que ele separa? Ele separa o lobo parietal do lobo occipital. E aqui a gente tem a incisura occipital. Quando a gente traça uma reta entre esses dois pontos aqui, a gente vai ter a delimitação do lobo occipital. Além disso, a gente pode também definir alguns polos do telencéfalo. Por exemplo, aqui na frente, a gente tem o polo frontal, polo temporal e o polo occipital, que basicamente são as extremidades. Lá profundamente ao sulco central, perdão, ao sulco lateral, a gente separou aqui, ó, o sulco lateral. Quando a gente separa o lobo frontal e parietal do lobo temporal, lá profundamente a gente vê um lobo chamado lobo insular. Então esses são os 5 lobos do telencéfalo: lobo frontal, lobo parietal, lobo temporal, lobo occipital e lobo insular. Já numa visão medial do telencéfalo, o telencéfalo é dividido em dois hemisférios, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. Esses dois hemisférios eles são unidos através de uma estrutura aqui localizada, essa estrutura aqui mais branca, chamado de corpo caloso. Então, o corpo caloso é uma estrutura que une os dois hemisférios. Acima do corpo caloso, a gente tem um giro chamado de giro do cíngulo. Então essas são as duas estruturas importantes que vão delimitar o hemisfério esquerdo e direito. O corpo caloso, que une os dois hemisférios, e o giro do cíngulo, que fica sobre o corpo caloso. A gente também pode delimitar aqui o que é lobo frontal, temporal, parietal e occipital. Através de quem? Novamente, dos sulcos. Então, aqui a gente tem aquela pontinha terminal do sulco central. Lembram que lá na visão supralateral a gente tinha uma ponta da incisura parieto-occipital? Do sulco parieto-occipital, perdão. Este daqui, ó, inteiro é o sulco parieto-occipital. Então, nessa visão medial, a gente vê o sulco inteiro.
numa visão superolateral, a gente vê somente o finalzinho. Então, este daqui é o sulco parieto-occipital. E, novamente, esses dois sulcos vão estar delimitando muito bem os três lobos. Aqui o lobo frontal, lobo parietal e o lobo occipital. E lá no fundo, o lobo temporal. E agora quanto à estrutura interna do telencéfalo. Na estrutura interna, a gente vai ter aquelas divisões que a gente viu lá na primeira aula, em substância cinzenta e substância branca. A substância cinzenta é toda a região cortical do telencéfalo, enquanto que já numa região medular, a gente tem a substância branca. Então, aqui na extremidade é a substância cinzenta, para dentro a substância branca. Relembrando, substância cinzenta é corpo celular, substância branca é axônio mielinizado. No entanto, na estrutura aqui central, o centro da medula, ele também tem substância cinzenta. Tudo isso daqui ó, é substância cinzenta. E o que é toda essa estrutura aqui? Aqui a gente tem duas estruturas. Essa porção aqui, isso tudo daqui, a gente vai chamar de núcleo da base. Relembrando que núcleo é corpo celular, conjunto de corpo celular do sistema nervoso central. Então, tudo isso aqui a gente vai chamar de núcleo da base. Aqui a gente tem substância cinzenta, núcleo da base também tem substância cinzenta. Então, tem substância cinzenta cortical e substância cinzenta núcleo da base. Essa estrutura aqui ó, é o tálamo, que a gente vai ver em seguida lá no diencéfalo. Então, essas são as principais estruturas morfológicas do telencéfalo. Além disso, a gente tem outros núcleos do sistema nervoso central também. Aqui a gente está vendo uma visão de todo o tronco encefálico. Todas essas bolinhas aqui, ó, tudo isso aqui ó, é conjunto de corpo celular. Conjunto de corpo celular no sistema nervoso central é chamado de núcleo. Ok? Então, tudo isso aqui são os núcleos presentes lá no tronco encefálico. Mas são núcleos do quê? São núcleos dos pares de nervos cranianos. Então, que a gente vai ver na aula seguinte, lá em sistema nervoso periférico, mas estes aqui são onde localizam-se os corpos celulares dos pares de nervos cranianos. Agora que acabamos o telencéfalo, vamos para o diencéfalo. O diencéfalo, basicamente, são 4 estruturas que a gente já conhece muito bem, que é o tálamo, hipotálamo, epitálamo e subtálamo. Todas essas regiões se localizam nessa porção mais central do cérebro. Então, tudo isso daqui ó, é telencéfalo e essa região central do cérebro é o diencéfalo. O diencéfalo ele é dividido através de uma principal estrutura, que é essa daqui, ó, chamado de sulco hipotalâmico. O sulco hipotalâmico divide as duas principais estruturas do diencéfalo, que é o aqui para baixo, hipotálamo, daqui, toda essa região aqui é o tálamo. Então essas são as duas principais estruturas do diencéfalo. O hipotálamo aqui e o tálamo aqui. Aqui abaixo do hipotálamo, a gente tem mais uma estrutura que todos conhecem muito bem, a hipófise. Então, do hipotálamo vai sair o infundíbulo com a hipófise. Aqui no tálamo, na região mais posterior, aqui ó, a gente vai ter o Ficou muito apertado o espaço aqui, vamos modificar isso aqui. Perfeitinho. Essa região aqui é o epitálamo. E o que tem no epitálamo? No epitálamo tem uma glândula aqui, ó. Nessa aqui, perdão. Essa glândula aqui é a glândula pineal, que ela é importantíssima, responsável lá pelo ciclo do sono e vigília. Então essas são as principais estruturas do
diencéfalo. O hipotálamo abaixo do suco hipotalâmico, o tálamo acima do suco hipotalâmico, o epitálamo na região posterior do tálamo, onde tem a glândula pineal, e temos também o subtálamo, só que ele não é visível nesse corte. O subtálamo basicamente vai ficar aqui mais profundo ao tálamo. Agora vamos para o tronco encefálico. O tronco encefálico é toda essa região aqui, ó, que se localiza entre o cérebro, abaixo do diencéfalo, acima da medula espinal, posterior à cavidade nasal e anterior ao cerebelo. Então, toda essa estrutura aqui, ó, tudo isso daqui é tronco encefálico. O tronco encefálico é dividido em três estruturas. Na porção superior, temos o mesencéfalo. Na porção medial, temos a ponte. Na porção inferior, temos o bulbo. Então, essas são as três estruturas do tronco encefálico. Agora vamos ver elas por dois ângulos diferentes. Aqui numa visão anterior e aqui numa visão posterior, a gente vê todo o tronco encefálico bonitinho. Como é que a gente sabe que é uma visão anterior? A gente vai se basear através da ponte. Por quê? Porque a ponte na visão anterior, ela é uma ponte. Percebam que ela aqui, ó, ela tem uma elevaçãozinha que parece literalmente uma ponte. Essa é justamente a ponte. Para baixo da ponte, a gente tem o bulbo, até na altura do forame magno. Daqui para baixo seria a medula espinal. E acima da ponte, a gente tem o mesencéfalo. E qual que vai ser a delimitação do mesencéfalo? Vai ser essa daqui, ó, através dessa estrutura. Essa estrutura aqui é o trato óptico. Então, entre a ponte e o trato óptico, a região toda aqui, ó, a gente tem o mesencéfalo. Agora, numa visão posterior, a gente tem as mesmas três estruturas. Aqui a gente tem o mesencéfalo. A ponte, percebam que é essa estrutura aqui, ó. Então, isso daqui é a ponte. Só deixa eu corrigir, porque eu acabei delimitando um pouquinho para cima demais. A ponte, ela seria até aqui, ó. Isso tudo seria a ponte. E daqui para baixo é o bulbo. As estruturas específicas de mesencéfalo, ponte e bulbo, a gente vê lá na anatomia topográfica, não na sistêmica. Na sistêmica a gente vê mais uma visão geral de onde fica cada porção do sistema nervoso central. Aqui no cerebelo, ele se localiza posterior ao tronco encefálico e inferior ao lobo occipital. Aqui temos a tenda do cerebelo e aqui a gente vai localizar o cerebelo. O cerebelo ele é unido ao tronco cefálico por estruturas chamadas de pedúnculos cerebelares. Aqui vem o superior, aqui vem o inferior e aqui, mas como foi cortado um corte transversal, nesse corte transversal a gente perde o pedúnculo médio que vem da ponte. Então, superiormente vem o mesencéfalo, inferiormente vem o pedúnculo inferior conectando ao bulbo e medialmente tem o pedúnculo médio conectando à ponte. A estrutura do cerebelo é similar ao do cérebro, lá do diencéfalo. No córtex a gente tem substância cinzenta também, na medula a gente tem substância branca e ao centro da medula a gente também tem núcleos. Lá no cérebro, no telencéfalo, a gente chama de núcleos da base, aqui a gente chama de núcleos, essa estrutura aqui, a gente vai chamar de um nome bem lógico, núcleos cerebelares. Então, na extremidade, a gente tem tudo isso daqui, ó, é basicamente a região cortical, córtex, que tem substância cinzenta, ou seja, corpos celulares. E nessa região central a gente tem substância branca, axônio mielinizado. E essa estrutura aqui, ó, que divide os dois hemisférios, é chamado de verme cerebelar.
Aqui a gente vê o cerebelo por outras duas visões. Aqui numa vista inferior, aqui numa vista superior. Vocês estão vendo que tem uma concavidade aqui no meio. Essa concavidade é a que se liga ao tronco encefálico. Então aqui na vista inferior, a gente vê esse lobo verde, que é o lobo posterior, e lobo vermelho, que é o lobo anterior. E ainda tem, bem na região inferior, temos esse lobo azul, que é o lobo flóculo nodular. Aqui no meio, a gente viu antes, é o verme cerebelar. Então, essa é a estrutura na vista inferior do cerebelo. Na visão superior, a gente tem a mesma estrutura. Em vermelho, o lobo anterior. Em verde, o lobo posterior. O que divide o lobo anterior do lobo posterior é a fissura prima ou fissura primária. Agora vamos para a medula espinal. Assim como lá no telencéfalo a gente correlacionava as partes corticais, que formavam os lobos, com os ossos cranianos, a gente vai tentar fazer isso com a medula espinal, só que isso não vai ser perfeito por um motivo. Lá no período embriológico, a medula espinal e a coluna vertebral têm o mesmo tamanho. Então, aqui do forame magno até lá na região do cóccix, temos a medula espinal e a coluna vertebral. No entanto, a coluna vertebral ela cresce em uma velocidade superior à medula espinal, o que significa que na vida adulta a coluna vertebral vai ser maior do que a medula espinal. Então, a coluna vertebral e a medula espinal lá superiormente vão começar pelo forame magno, só que elas não vão terminar juntas. Enquanto que a coluna vertebral vai terminar lá no final do cóccix, a medula espinal vai terminar na altura da vértebra L1 para L2. Então, aqui termina a medula espinal. No entanto, a medula espinal ela basicamente é constituída de substância cinzenta, corpos celulares, e substância branca, que são os axônios e dendritos, que estão ligando os corpos celulares da medula espinal com a região periférica do corpo. Aqui na região central a gente tem os corpos celulares, e daqui partem os nervos espinais. Mas vocês percebem que tem nervo espinal saindo por toda a coluna vertebral. Então a gente diz que os nervos espinais, eles correlacionam sim com a coluna vertebral. A medula espinal não. A medula espinal termina na vértebra L1 e L2. Mas os nervos espinais vão até a região do cóccix. E eles sim têm como parâmetro a vértebra. Então a gente diz que na vértebra C1 vai ter o par espinal C1. Na vértebra C2, o par espinal C2. Então a gente até aqui vai ter as vértebras e os pares cervicais. Até aqui as vértebras e os pares espinais torácicos. Para cá, lombares. Aqui vão começar os sacrais. E o último é o coxígeo, que é apenas um. Mas, então, o que tem na região inferior ao término da medula espinal? Medula espinal ela termina aqui, ó, nessa estrutura que a gente vê aqui que é um triângulo, é um cone, que justamente tem esse nome de cone medular. Cone medular é a região inferior da medula espinal, na altura da vértebra L1 e L2. Para baixo do cone medular, para cá tem apenas filamentos de axônios e dendritos. Esses filamentos é quem vai dar origem aos pares espinais. Então vão estar saindo desses filamentos aqui os pares espinais, pares de nervos espinais. Essa estrutura aqui então é só substância branca. E qual que é o nome dela? O nome dela é cauda equina. Então a gente diz que a medula espinal termina no cone medular e abaixo da medula espinal tem terminações axonais saindo que formam a cauda equina. Ok. A gente vai ver exatamente isso aqui, ó. Aqui nós temos o final da medula espinal, que é o cone medular. Então a gente diz que essa vértebra e essa vértebra aqui é a vértebra L1, L2. E para baixo do cone medular,
toda essa estrutura aqui é a cauda equina. E a partir dos filamentos da cauda equina é que vão se formar os nervos espinais. Basicamente, essa estrutura da cauda equina e do cone medular justamente acontece por causa daquele crescimento diferente da medula espinal e da coluna vertebral. Aqui a gente vê mais uma imagem que mostra o cone medular, a cauda equina e essa estrutura rosinha aqui, ó, ela é o filamento terminal, que é a ponta da pia mater. Forma uma estrutura fina da pia mater, chamado de filamento terminal. Vamos estudar estruturas internas da medula espinal. A medula espinal, ao contrário do telencéfalo e cerebelo, tem substância cinzenta medular e substância branca cortical. Então, no centro é corpo-celular, na periferia é axônio mielinizado. Aqui, essa parte medular, que forma a substância cinzenta, ela é chamada de H medular, justamente porque ela tem o formato de um H. Esse H ele pode ser dividido em 3 partes. A gente sabe que para cá é posterior e para cá é anterior. Então, este daqui, vou pegar a ponta, esse daqui ó, a gente chama de corno posterior, corno anterior, e no meio tem essa porção aqui que está unindo o corno anterior e o corno posterior, que é a comissura cinzenta. O corno posterior vai estar recebendo nervos que estão chegando à medula espinal. Então, esses nervos são aferentes e são nervos sensitivos. Na parte anterior vão estar saindo nervos espinais, que são nervos eferentes, porque estão saindo da medula, ou seja, são nervos motores. Aqui no meio tem aqueles nervos de associação, neurônios de associação. Já aqui na substância branca, vai ter passagem para cima e para baixo de substância branca. Cada uma dessas estruturas é chamado de coluna. Então aqui a gente tem coluna anterior, coluna posterior, colunas laterais. Aqui a gente viu toda a estrutura do sistema nervoso central. Agora bora responder a questão que viu no início da aula. A respeito da medula espinal, assinale a alternativa incorreta. Seu limite superior é o forame magno? Perfeito. O forame magno é que separa a medula espinal do bulbo. Seu limite inferior é a região do cóccix? Não! A medula espinal ela cresce em velocidade diferente das vértebras. Por conta disso, a gente fala que o limite inferior da medula espinal é a altura da vértebra L1 para L2. Sua extremidade inferior possui forma de cone? Perfeito. O cone medular. E é dominado de cone medular? Perfeitamente. Abaixo disso, a gente tem a cauda equina. A região terminal da medula espinal forma a cauda equina. Perfeito. Abaixo do cone medular. Agora vamos resolver os flashcards para consolidar bem o conteúdo. Qual sulco separa o lobo frontal do lobo parietal? A gente viu 3 sulcos muito importantes. A gente viu o sulco central, sulco lateral e sulco parieto-occipital. Qual que separa o frontal do parietal? É o sulco central. Quais são os limites inferiores e superiores da medula espinal? Então, a gente sabe que aqui a gente tem todo o encéfalo, para baixo temos a medula espinal, que vai terminar em formato de cone. Aqui no limite superior a gente tem o forame magno, e no limite inferior da coluna vertebral a gente tem a região do cóccix. No entanto, não tem acento. No entanto, a medula espinal não termina na região inferior da coluna vertebral. Ela termina no cone medular, que fica na altura da vértebra L1 para L2. Essas são as referências da aula.